O jejum é amplamente reconhecido como um poderoso símbolo de compromisso e devoção a Deus em diversas tradições religiosas ao redor do mundo. Mais do que uma prática de abstinência alimentar, o jejum é considerado um ato de profunda conexão espiritual e uma forma de demonstrar amor e reverência ao divino. Ao escolher jejuar, os praticantes demonstram uma disposição voluntária de sacrificar confortos físicos em nome da comunhão espiritual. Esse ato não apenas fortalece a disciplina pessoal, mas também simboliza uma renúncia temporária às necessidades terrenas em favor da busca por um alinhamento espiritual mais profundo. Para muitos, o jejum não é apenas uma prática ritualística, mas uma expressão tangível de fé e confiança em Deus. Aqueles que jejuam frequentemente relatam uma sensação de proximidade espiritual intensificada, como se suas mentes e corações estivessem mais receptivos à orientação divina e às graças espirituais. Além disso, o jejum é visto como uma maneira de purificar o corpo e a alma, permitindo que a presença divina se manifeste de maneira mais clara e poderosa na vida dos fiéis. Ao renunciar temporariamente aos prazeres mundanos, os praticantes afirmam sua dependência e confiança na provisão espiritual de Deus. Em muitas tradições religiosas ao redor do mundo, o jejum é considerado muito mais do que uma prática de abstinência alimentar. É visto como um meio poderoso para buscar orientação espiritual e comunicação direta com o divino. Através do ato de jejuar, os praticantes dedicam tempo e esforço para purificar não apenas seus corpos, mas também suas mentes e espíritos, criando um espaço propício para ouvir e entender a vontade de Deus. Durante o jejum, a abstinência de alimentos físicos é frequentemente acompanhada pela intensificação da oração, meditação e estudo das Escrituras Sagradas. Essas práticas não apenas fortalecem a conexão espiritual do indivíduo, mas também o capacitam a discernir claramente os caminhos que Deus deseja que sigam. A disciplina exigida pelo jejum não se limita ao autocontrole, mas se estende a uma disposição interior de submeter-se à vontade divina. É um período de introspecção profunda, no qual os fiéis se colocam humildemente diante de Deus, buscando não apenas respostas para suas próprias necessidades e dilemas, mas também orientação sobre como melhor servir e glorificar o divino em suas vidas. Além disso, o jejum é percebido como uma maneira de limpar as distrações do mundo material e focar exclusivamente na presença espiritual de Deus. Ao abster-se de alimentos, os praticantes procuram eliminar as barreiras que poderiam impedir uma comunicação clara e direta com o divino, permitindo-lhes receber insights espirituais profundos e respostas para suas perguntas mais íntimas. O jejum é uma prática profundamente enraizada em muitas tradições religiosas como um meio não apenas de abstinência física, mas também de fortalecimento do autocontrole e disciplina espiritual. Essas qualidades são consideradas fundamentais não apenas para a vida cotidiana, mas também para o desenvolvimento espiritual e a conexão com o divino. Ao escolher jejuar, os praticantes empreendem um desafio consciente de negar a si mesmos um desejo básico, o alimento. Essa renúncia não é apenas um exercício de força de vontade, mas um ato de submissão voluntária aos princípios e ensinamentos espirituais. A disciplina requerida para jejuar implica em seguir regras definidas, resistir às tentações e manter o foco no propósito espiritual. Por meio do jejum, os crentes aprendem a dominar seus impulsos físicos e emocionais, cultivando uma mentalidade de controle sobre suas necessidades imediatas em favor de objetivos espirituais mais elevados.
Esse processo não apenas fortalece a resistência pessoal, mas também promove um estado de consciência mais aguçado, onde a mente e o espírito se tornam mais receptivos às inspirações divinas e à orientação espiritual. A prática do jejum, em muitas tradições espirituais ao redor do mundo, é vista como um poderoso meio de purificação e renovação espiritual. A abstinência alimentar não é apenas um ato de privação física, mas um ritual sagrado que busca limpar não só o corpo, mas também a alma, preparando-a para um renascimento espiritual mais profundo. Ao jejuar, os praticantes se dedicam a um período de introspecção e purificação interior. A renúncia aos prazeres mundanos, como a comida, é vista como uma forma de remover as impurezas que podem obstruir a conexão espiritual com o divino. Esse processo de purificação não se limita apenas ao físico, mas se estende ao mental e ao emocional, permitindo que os indivíduos se desprendam das preocupações terrenas e se concentrem na restauração da harmonia espiritual. Para muitos, o jejum representa um tempo de realinhamento espiritual, onde se busca um perdão e cura de transgressões passadas. É um momento para refletir sobre os próprios erros, reconciliar-se com Deus e renovar o compromisso com um caminho de virtude e retidão. Essa busca por purificação não é apenas individual, mas também comunitária, pois muitas vezes o jejum é realizado em conjunto como um ato coletivo de arrependimento e renovação espiritual. Além disso, a prática regular do jejum é vista como um meio de fortalecer a fé e aumentar a proximidade com o sagrado. À medida que os praticantes se abstêm de alimentos, eles se abrem para uma recepção mais clara das bênçãos espirituais e das revelações divinas. Esse período de purificação espiritual pode resultar em uma sensação renovada de paz interior, clareza mental e uma maior capacidade de enfrentar desafios com serenidade e confiança. O jejum, como expressão de arrependimento, tem raízes na crença de que a renúncia aos prazeres mundanos, como a comida, pode purificar a alma e demonstrar um compromisso genuíno de mudança de coração e mente. Ao privar-se temporariamente de alimentos, os crentes reconhecem humildemente suas transgressões e buscam a restauração espiritual através da introspecção e da oração intensificada. Este ato de contrição não é apenas pessoal, mas também comunitário em muitas tradições, onde períodos de jejum são observados em conjunto como uma comunidade de fé. Isso cria um ambiente de apoio mútuo, encorajamento e responsabilidade, enquanto todos se unem na busca por perdão e renovação espiritual. Além disso, o jejum, como expressão de arrependimento, não se limita ao passado, mas também olha para o futuro com esperança e determinação. Ele inspira um compromisso renovado com uma vida de virtude e serviço, incentivando os crentes a se afastarem do pecado e a se aproximarem da justiça e da retidão. Ao jejuar, os praticantes experimentam diretamente a sensação de fome e privação, o que os sensibiliza para as dificuldades enfrentadas por aqueles que lutam diariamente para satisfazer necessidades básicas. Essa experiência pode gerar empatia genuína e um desejo ardente de agir em solidariedade com os necessitados. Além disso, o jejum muitas vezes é acompanhado pela prática da caridade, onde os crentes são incentivados a dedicar o que teriam gastado em comida para ajudar aqueles que estão em situações de vulnerabilidade. Essa doação não se limita apenas a recursos financeiros, mas também pode incluir tempo, esforço e apoio prático para melhorar as condições de vida dos menos favorecidos. O ato de jejuar, portanto, transcende o individualismo para se tornar um ato coletivo de compaixão e serviço. Ele fortalece o senso de comunidade
dentro das congregações religiosas, estimulando um compromisso mútuo de cuidado e apoio uns pelos outros, especialmente durante períodos de dificuldade. O jejum é amplamente reconhecido como uma prática que não apenas fortalece a disciplina pessoal, mas também intensifica o foco na oração, meditação e reflexão espiritual. Ao abster-se de alimentos, os praticantes criam um espaço dedicado não apenas à abstinência física, mas também à intensificação da vida espiritual. Durante o jejum, o tempo usualmente gasto em preparar e consumir alimentos é redirecionado para atividades de caráter espiritual. Isso inclui períodos prolongados de oração, onde os crentes podem buscar uma conexão mais profunda com o divino, expressar gratidão, buscar orientação ou simplesmente oferecer louvor. A abstinência física é vista como uma maneira de limpar o corpo e a mente, permitindo que a comunicação espiritual seja mais clara e receptiva. Além da oração, o jejum frequentemente acompanha práticas de meditação. A quietude e a disciplina mental, desenvolvidas durante esse período, podem facilitar um estado de concentração mais profundo, permitindo que os praticantes se sintonizem com sua espiritualidade interior e recebam insights espirituais significativos. A reflexão espiritual também é enfatizada durante o jejum. À medida que os crentes se distanciam das distrações do mundo material, eles são incentivados a refletir sobre sua jornada espiritual, examinar suas vidas à luz dos ensinamentos religiosos e fortalecer seu compromisso com uma vida de virtude e serviço. No entanto, é crucial lembrar que o verdadeiro propósito do jejum não é promover o ego ou buscar reconhecimento pessoal. Em vez disso, é um ato de humildade e devoção que visa fortalecer a relação com o divino e cultivar virtudes como a compaixão e a compreensão. Quando o jejum é encarado de maneira egoísta, como uma oportunidade para exibir autocontrole ou receber elogios por abstinência física, perde-se o verdadeiro significado espiritual da prática. O foco deve estar na transformação interior, não na demonstração externa de piedade. Jejuar egoisticamente pode levar a uma desconexão com os verdadeiros propósitos espirituais, desviando a atenção da necessidade de introspecção, arrependimento e busca por orientação divina. Além disso, o egoísmo no jejum pode levar a uma visão distorcida de superioridade espiritual sobre os outros, o que contradiz os princípios de humildade e serviço que muitas tradições religiosas enfatizam. A verdadeira essência do jejum reside na capacidade de abrir o coração para a compaixão pelos necessitados, tanto espiritual quanto materialmente, e na busca por uma maior proximidade com Deus através da renúncia temporária aos confortos mundanos. Portanto, ao praticar o jejum espiritual, é essencial cultivar uma atitude de humildade sincera e devoção desinteressada. É através dessa disposição de se entregar completamente ao propósito espiritual que se pode colher os verdadeiros frutos da prática, experimentando uma renovação espiritual genuína e uma conexão mais profunda com o sagrado. Durante o jejum espiritual, é crucial manter não apenas a abstinência física de alimentos, mas também uma abstinência de julgamento e crítica em relação aos outros. Este período de renúncia e reflexão deve ser caracterizado por um coração puro e compassivo, centrado na humildade e na busca por uma maior proximidade com o divino. Julgar ou criticar os outros durante o jejum é antitético aos princípios de muitas tradições religiosas, que ensinam a importância da compaixão, do perdão e da aceitação. Ao invés de focar nas falhas percebidas dos outros, o jejum convida os praticantes a olhar para dentro de si mesmos, avaliar suas próprias imperfeições e buscar a transformação pessoal. A crítica e o julgamento podem criar barreiras
entre indivíduos e prejudicar a harmonia comunitária que o jejum busca promover. Em vez disso, é essencial cultivar uma atitude de compreensão e empatia, reconhecendo que cada pessoa está em sua própria jornada espiritual e enfrentando desafios únicos. Manter um coração puro durante o jejum significa não apenas abster-se de alimentos, mas também de pensamentos e palavras que possam ferir ou dividir. É um convite para praticar a bondade e o respeito mútuo, independentemente das diferenças percebidas. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.